Olá, alunos! Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos de Física, setor A, aulas 40 e 41. Nós vamos fazer um estudo particular da energia potencial elétrica. Vamos lá? Aulas 40 e 41, estudo particular de energia potencial elétrica. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nessas aulas, 1. Energia potencial elétrica armazenada no sistema, formado por duas cargas elétricas pontuais. Então eu tenho o Qzão, que é carga fixa, e tenho o Qzinho, que é carga de prova. Existe uma distância entre eles. Se as duas são positivas, há uma repulsão. Então, a energia potencial de A é igual a constante vezes carga fixa vezes carga de prova dividido pela distância, no caso de A. Então, a gente está calculando a energia potencial elétrica. Número 2. Trabalho da força elétrica. Considere duas cargas elétricas, a carga Qzão fixa e a carga de prova Qzinho. A carga de prova Qzinho desloca-se entre uma posição inicial A e outra posição final B, sob a ação da força elétrica que realiza o trabalho. Então, nós temos a carga fixa, a distância entre a carga de prova, que está numa posição inicial, e ela depois é repelida, agindo sobre a força elétrica de B. Então, observe que há uma distância aqui e há uma distância total. Posição inicial e depois a posição final. Por que ela se deslocou? Porque elas têm a mesma carga, então elas se repelem. A trajetória sempre será uma trajetória retilínea. De acordo com o teorema da energia potencial, o trabalho da força elétrica pode ser calculado por meio da expressão trabalho da força elétrica de A até B é igual a energia potencial de A menos a energia potencial de B, que é igual constante vezes carga fixa vezes carga de prova sobre diferença de A menos constante vezes carga fixa vezes carga de prova sobre a distância de B. Como a força elétrica é uma força conservativa, o seu trabalho não depende da trajetória realizada, mas da posição inicial e da posição final. 3. Potencial elétrico V. Carga fixa, carga de prova, potencial elétrico representado pela letra V de A. Então, potencial elétrico é igual a energia potencial de A dividido pela carga. Potencial elétrico de A é igual a energia potencial de A dividido pela carga. A energia potencial elétrica pode ser determinada por meio da expressão energia potencial de A é igual a carga vezes potencial elétrico de A. 1. Como a energia potencial elétrica é grandeza escalar, o potencial elétrico também é. 2. No sistema internacional, a unidade de potencial elétrico é o volts, que é a mesma coisa que joules dividido por coulomb. 3. O potencial elétrico pode ser interpretado como a quantidade de energia associada a uma carga de um coulomb. Como exemplo, se o potencial elétrico de um ponto é 50 volts, significa que se for colocado uma carga de um coulomb, nesse ponto pode-se associar essa carga uma quantidade de energia elétrica de 50 joules. 4. O potencial elétrico resultante em um ponto é a soma algébrica dos potenciais elétricos parciais gerados no mesmo ponto. 5. Usualmente associam o ponto elétrico 0 volts a um ponto muito avançado no infinito. Diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica de A para B é igual a carga vezes potencial de A menos potencial de B, que é igual a carga vezes a TDP. 5. Potencial elétrico gerado por uma carga fixa. Potencial elétrico de A é igual a constante vezes a carga fixa dividido pela distância de A. 1. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, portanto não admite informações de orientação espacial. Pelo mesmo motivo, o sinal da carga fixa deve ser levado em conta na expressão. 2. A definição do potencial elétrico indica que ele só depende do valor da carga fixa e do ponto considerado. Em classe, número 1, uma carga pontiforme fixa de valor Qzão igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb encontra-se no vácuo em um determinado ponto do espaço. Inicialmente, uma carga de prova de valor Q igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb encontra-se em um ponto A, distante 2 cm da carga fixa. Em seguida, a carga de prova é deslocada até um ponto B, distante 4 cm da carga fixa, pela trajetória indicada na figura a seguir. Considerando a constante 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, determine, letra A energia potencial do sistema de cargas quando a carga de prova está na posição inicial A. Então vamos resolver o exercício 1, letra A. Bom, o exercício 1, letra A, ele pede a energia potencial do sistema quando a carga de prova está na posição inicial A. Bom, quando você observa que ele está na posição A,
A carga de prova está a 2 centímetros da carga fixa. Então, Qzão é a carga fixa, Qzinho é a carga de prova. Então, nós temos uma distância de 2 centímetros. Bom, então vamos lá. Bom, então nós vamos usar essa fórmula. Então, a energia potencial de A é igual a constante vezes carga fixa vezes carga de prova dividido pela distância. Nós já vimos que a distância ela é 2 centímetros. Então, eu tenho que transformar em metro. Bom, 2 centímetros para transformar em metros, dividido por 100 vai dar 0,02. Aí eu vou trabalhar com notação. Então, 2 vezes 10 é menos 2. Sempre aqui tem que estar em metro. A energia potencial de A. A constante ele me dá que é 9 vezes 10 a nona. A carga fixa. Ele me dá que a carga fixa é 2 vezes 10 a menos 6. A carga de prova, ele me dá que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Bom, a energia potencial de A é igual a 9 vezes 2, 18, vezes 10, 9 tirar 6 fica 3, tirar 6 fica menos 3. 2 vezes 10 a menos 2. Energia potencial de A é igual a 18 dividido por 2 dá 9. 10 a menos 3, muda de sinal, menos menos 2. Energia potencial de A é igual a 9 vezes 10 menos 3 mais 2. Energia potencial de A é igual a 9 vezes 10 a menos 1, ou 0,9. Energia joules. B. Energia potencial do sistema de cargas quando a carga de prova está na posição final B. Então vamos resolver 1B. No exercício 1B, ele pede a energia potencial do sistema de cargas quando a carga de prova está na posição final B. Bom, a gente vai usar a mesma fórmula. Porém, quando a gente lê os valores, são diferentes. Alguns, não todos. Então, a energia potencial de B é igual a constante, a mesma. 9 vezes 10 a nona. A carga de prova é a mesma. 2 vezes 10 a menos 6. Perdão, a carga fixa é a mesma, agora a carga de prova também é a mesma. 1 vezes 10 a menos 6. Agora a distância. Bom, se vai até o fim, a distância é 4 centímetros. Então, 4 vezes 10 a menos 2, eu tenho que transformar em metro. Agora há pouco eu fiz os 2 centímetros, a mesma lógica. Então, energia potencial de B é igual a 9 vezes 2, 18, vezes 10. 9 tira 6 dá 3, tira 6 dá menos 3. Sobre 4 vezes 10 menos 2. Energia potencial de B é igual a... Bom, 18 não dá para dividir por 4, mas eu posso simplificar. Vai ficar 9 sobre 2, vezes 10 a menos 3, menos 2. Energia potencial de B é igual a 9 dividido por 2, 4,5, vezes 10, menos 3, mais 2. Energia potencial de B é igual a 4,5, vezes 10 a menos 1 joules, ou 0,45 joules. C. O trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca da posição A para a posição B. Bom, na letra C ele pede o trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca da posição A para B. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Trabalho de A para B da força elétrica. Eu vou pegar a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Então, trabalho de A para B da força elétrica. Bom, nós já tínhamos calculado a energia potencial de A.
A energia potencial de A ficou 9 vezes 10 a menos 1. Nós vamos trabalhar com a notação, tá? Menos. E a de B, 4,5 vezes 10 a menos 1, que nós já tínhamos calculado. Então, o trabalho da força elétrica de A para B (9 menos 4,5, 4,5). 10 a menos 1 você repete. Quando você estiver subtraindo, você só repete a base, elas têm que estar iguais. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, quadrado e aqui menos 1, não dá certo. Qual a unidade de medida? Joule. 4,5 vezes 10 a menos 1 ou 0,45 joules. Deu o trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca da posição A para uma nova posição C. Distante 4 centímetros da carga fixa, pela trajetória indicada na figura a seguir. 1D, ele pede o trabalho da força elétrica quando a carga de prova se desloca da posição A para uma nova posição C. Distante 4 centímetros da carga fixa, pela trajetória indicada na figura. Bom, então a gente vê a figura aí embaixo, que ele vai de A até C. E ele faz tipo uma curvinha, certo? No desenho acima que eu estou discutindo com vocês. Bom, então veja bem. Na posição C, a carga encontra-se a mesma distância da carga de prova na posição A. Consequentemente, o sistema adquire a mesma energia potencial do item B. Como a força elétrica é consecutiva, o trabalho não depende da trajetória. Então, o que é que nós vamos fazer? Trabalho de A até C, trabalho da força elétrica, é igual a energia potencial de A menos energia potencial de B. Então, o trabalho da força elétrica de A para C é igual. Bom, a energia potencial nós já calculamos, deu 9 vezes 10 a menos 1. A energia potencial de B também é a mesma que nós já calculamos, 4,5 vezes 10 a menos 1. Então, o trabalho da força elétrica vai ser 9 menos 4,5, 4,5 vezes 10 a menos 1 joules ou 0,45 joules. Da mesma resposta que nós calculamos no item B. Exercício 2. Para que o eletrodoméstico funcione, é necessário que exista uma diferença potencial aplicada em seus terminais. Plug da tomada. Dessa maneira é gerado um campo elétrico nos fios internos aos eletrodomésticos, fazendo com que cargas se movimentem e, consequentemente, ocorra transformação de energia. A figura a seguir representa um pedaço de fio no qual existe um campo elétrico uniforme e a superfície equipotenciais conjuntos de pontos com o mesmo potencial elétrico, dos pontos A e B. Considere que uma quantidade elétrica com carga total de 2.000 coulombs se desloca entre os pontos A e B. Determine. Letra A. Energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto A. Então vamos resolver o exercício 2A. No exercício 2A, nós temos que calcular a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto A. Bom, energia potencial de A é igual a carga vezes potencial elétrico de A. Energia potencial de A é igual. Quanto que é a carga? A carga é menos 2.000. E o potencial elétrico em A? Aí nós vamos lá no desenho, vale zero. Bom, a gente já sabe que qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Mas vamos ver isso aqui, porque pode acontecer de aparecer. Quanto que vale o 1.000? 10 a menos 6. Qualquer coisa vezes zero vale 0 joules. Letra B, energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto B. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, a gente vai ter que calcular a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra na posição B. A mesma fórmula, porém os valores são diferentes. Carga vezes potencial de B. A carga é a mesma? Sim. Menos 2.000 vezes... Agora, quanto que é o potencial de B? Vamos lá, 110. Então, o 1.000 vale 10 a menos 6 vezes 110.
Menos 2 vezes 110, menos 220 vezes 10 a menos 6. Bom, não está em notação ideal, mas a gente pode deixar assim mesmo, Joule. Por quê? Eles estão com a mesma base, então não tem problema. Então aqui nós ficamos com energia potencial de B negativa 220 vezes 10 a menos 6. Letra C, energia potencial elétrica transformada, trabalho da força elétrica, em outra modalidade quando dois conjuntos elétricos se deslocam entre os pontos A e B. Então agora a letra C nós vamos calcular. Na letra C nós vamos calcular o trabalho da força elétrica de A para B. Então a mesma lógica, nós vamos pegar a energia potencial de A menos a energia potencial de B. A energia potencial de A foi 0, menos, e a de B, negativo 220, vezes 10 a menos 6. Trabalho da força elétrica de A para B é igual, menos vai dar mais, menos vezes menos mais. Então 220 vezes 10 a menos 6 joules. Letra D, energia potencial elétrica transformada, trabalho da força elétrica em outra modalidade quando dois conjuntos de elétrons se deslocam entre os pontos A e C, sabendo que o ponto C possui o mesmo potencial elétrico que o ponto B. Na letra D, ele pede o seguinte: a energia potencial elétrica transformada, que é o trabalho da força elétrica, em outra modalidade quando esse conjunto de elétrons se desloca entre os pontos A e C, sabendo que o ponto C possui o mesmo potencial elétrico que o B. Como o ponto C possui o mesmo potencial elétrico de B, o trabalho da força elétrica quando o conjunto de elétrons se desloca entre os pontos A e C é o mesmo trabalho da força elétrica quando o conjunto de elétrons se desloca de A para B. Então não há necessidade de calcular, é o mesmo resultado. Letra E, a diferença de potencial entre os pontos A e B, interprete o seu significado. Então no exercício 1E, ele pede a diferença de potencial entre os pontos A e B, interprete o seu significado. Então, a DDP é igual potencial de B menos potencial de A. Então, a DDP será igual. Quanto que é o potencial de B? De acordo com o desenho, vale 110. E o de A vale 0. Então, 110 volts. Bom, explicando, o fato de a diferença de potencial entre os pontos A e B ser de 110 volts indica que quando a carga de um côlogo se desloca entre esses pontos, 110 joules de energia elétrica se transforma em uma outra modalidade de energia. Bom, terminamos então a resolução das atividades das aulas 40 e 41. Vocês deverão ir lá no plural e fazer as tarefas propostas como mínimas e complementares. Bom estudo!